Oi, gente, espero que vocês estejam bem. Se vocês estão acompanhando na ordem os vídeos que eu tô colocando aqui no canal, essa é a questão 6. A gente já fez os 5 anteriores do vestibular da FUVEST 2018. Se tudo correr bem, continuaremos fazendo as próximas questões de física até a última questão de física desse vestibular, que, pelas minhas contas aqui, é a questão 11. Na questão 6, como já dei o spoiler na questão anterior, a gente vai ter um pensamento um pouquinho mais elaborado, né? Uma interpretação um pouquinho mais elaborada. Então, se você gosta de desafio, continue aqui neste vídeo e aperte pausa para tentar fazer sozinho e tudo mais. Então, vamos analisar aqui qual é o assunto dessa questão, de fato, para a gente fazer depois a questão. Olhando para a questão, assim, bem automaticamente, a gente não tem nenhuma grande suspeita de qual é o assunto, porque no Note a Dot ele só dá o valor da gravidade, manda a gente desconsiderar a massa dos motoristas e a resistência do ar, então isso não ajuda em grande coisa. Mas olhando para os dados do exercício também, a gente não tem nenhuma grande suspeita. A gente tem várias velocidades, tem um monte de coisa em quilômetro por hora, a gente tem distância, a gente tem massa. Então, olhando assim, fica um pouco estranho da gente já identificar direto qual é o assunto. E também tem um número ali sem unidade de medida, tem um 0,5 sem unidade de medida. Se a gente volta um pouquinho na frase, a gente vê que ele está falando de coeficiente de atrito. Aí isso já ajuda a gente a ter uma ideia. Coeficiente de atrito tem a ver com força de atrito, talvez isso seja um caminho para a gente resolver. Mas vamos lendo e imaginando o que esse exercício está falando, porque aí sim vai ficar mais fácil de a gente entender qual é o assunto desse exercício. E aí, só fazendo um breve parênteses sobre isso, quando eu falo para vocês que é importante a gente interpretar, uma dica que eu costumo dar bastante para os meus alunos presencialmente, né, para os meus alunos nas escolas, é que o que ajuda muito a gente a interpretar as questões de física é a gente ter o hábito de transformar palavras em imagens, assim, nosso cérebro fazer isso automaticamente. Tem gente que faz isso um pouco mais fácil, tem gente que faz isso talvez com um pouco mais de sofrimento, mas a gente fica bom em fazer isso se a gente tem o hábito de ler. Então, esse é um dos motivos, deixa eu deixar indicado aqui embaixo, meu Scoob, que é a rede social que tem relação com livros, né? Basicamente, você... É tipo um Instagram, que aí, em vez de você postar as fotos, você bota lá os livros que você leu, você faz tipo uma estante virtual com todos os livros que você já leu, e aí tem gente que faz resenha e etc. Eu uso basicamente só para deixar registrado todos os livros que eu leio, e eu sou uma pessoa que gosto muito de ler. Então, eu tenho muito esse hábito. Ontem à noite mesmo eu estava lendo Feliz e Contente. Assim, você tá virando as páginas e você não tá percebendo que você tá virando as páginas porque você não está enxergando as palavras. Você tá vivendo ali na história. Então, é essa habilidade que ajuda a gente a interpretar os exercícios de física um pouquinho mais fácil, né? De a gente ler, mas a gente não tá enxergando as palavras, a gente tá enxergando aquilo acontecendo. Isso ajuda muito em um exercício como esse. Então, eu vou lendo aqui junto com vocês e eu espero que vocês estejam imaginando junto comigo. Vou tentar fazer o desenho aí para ajudar vocês a imaginar junto comigo. Então, vamos lá. Ele fala que tem uma caminhonete de massa 2.000 kg e essa caminhonete bateu na traseira de um sedã de massa 1.000 kg. Então, vamos lá. A gente tem um chão aqui, a gente tem um carrinho, que é a caminhonete. Ela veio e bateu na parte de trás desse outro carrinho, que ele falou que é um sedã. Então, ele deu pra gente o valor da massa da caminhonete, que é 2.000 kg, e a massa do sedã, vou chamar de S, é 1.000 kg. E o sedã estava parado no semáforo, então a velocidade inicial do sedã é 0. E a velocidade inicial da caminhonete, a gente não sabe. Ele não falou ainda. Inclusive, lá no final é isso que ele vai perguntar, né? Mas a gente ainda não sabe disso. Após o impacto, os dois veículos deslizaram como um único bloco. Olha a informação. Aconteceu um impacto. Ele tinha um parado, veio outro, bateu, e eles foram se mexendo juntos até acontecer alguma coisa. Então, a gente já percebe uma coisa importante nesse exercício. Está acontecendo uma colisão. Quando a gente fala em exercício sobre colisão, independente do tipo de colisão que a gente tem, normalmente quando a gente está pensando na colisão, a gente pensa em um sistema isolado mecanicamente e a gente pensa em uma conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento é o quê? E a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Lembrando que quantidade de movimento que é o quê? É a massa vezes a velocidade. Então, no começo, a gente tinha a caminhonete vindo e o sedã parado. Então, a quantidade de movimento do sedã era 0, mas a da caminhonete não. E isso tinha relação com as massas e com as velocidades. As massas a gente tem, as velocidades a gente vai analisar a partir do resto das coisas que ele for falando.
E depois da colisão, eles se juntaram, então eles viraram um blocão se mexendo juntos. Então, juntos, eles têm uma massa de 3.000 quilogramas com uma velocidade que a gente não sabe qual é também, mas com certeza não é a mesma velocidade que a caminhonete tinha antes, porque agora estão se mexendo os dois juntos. Mas a gente consegue descobrir uma relação entre a velocidade que a caminhonete tinha antes e a velocidade que os dois vão ter juntos depois, pela conservação da quantidade de movimento. Então, a gente já suspeita que esse vai ser o começo. Vamos continuar lendo. Para a perícia, o motorista da caminhonete alegou que estava a menos de 20 km por hora quando o acidente aconteceu. Então, ele falou isso, mas nada garante pra gente que de fato foi essa a velocidade dele. Então, a gente nem vai adotar essa informação, nem vamos levar em consideração esse fato. Pode ser que ele tenha mentido, né? A perícia constatou, analisando as marcas de frenagem, que a caminhonete arrastou o sedã em linha reta por uma distância de 10 metros. O que significa isso? De novo, lembra? Ó, a gente está lendo e imaginando. Então, veio a caminhonete, acertou o sedã, eles trombaram, aí eles começaram a se mexer juntos durante esses 10 metros. O que aconteceu nesses 10 metros? Se a caminhonete arrastou o sedã por 10 metros, significa que a partir do momento da colisão, eles andaram 10 metros até pararem. E aí, continuando, com esse dado, estimando o coeficiente de atrito cinético entre os pneus dos veículos e o asfalto no local do acidente, era 0,5, então ele deu o valor do coeficiente de atrito, o que significa que eles se moveram juntos por aqueles 10 metros até pararem por causa do atrito. A perícia concluiu que a velocidade real da caminhonete em quilômetros por hora no momento da colisão era aproximadamente. Então, de fato, o que a gente quer saber é a velocidade inicial da caminhonete. Certo. Então, a gente tem duas partes acontecendo. A gente tem a colisão, que é a primeira parte, e a gente tem a segunda parte, que é os dois se mexendo juntos até parar. Quando a gente está pensando nos dois se mexendo juntos até parar, a gente tem algumas informações. A gente sabe que juntos eles andaram 10 metros, e a gente sabe que a velocidade final deles, vou chamar de VF, é 0, porque no final eles param. E a gente também sabe que eles pararam por causa do atrito. Então, essa frenagem que está acontecendo depois de eles colidirem, ela tem relação com a força de atrito. Então, a gente sabe que tem alguma relação com força de atrito. Fórmula da força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal. E o coeficiente de atrito, eles deram um enunciado que os peritos estimaram lá, que vale 0,5. Então, vamos pensar, isso daqui é antes da colisão, esse desenho que eu fiz aqui. Depois da colisão, a gente vai ter os dois carros se mexendo grudadinhos, assim, ó, juntinhos. Vou chamar de emão, de 3.000 quilogramas, os dois juntinhos ali. Eles estão se mexendo inicialmente com uma velocidade que a gente não sabe. E no final, eles vão ser arrastados por aqueles 10 metros lá, os dois juntos, até que no final, os dois juntinhos ali vão parar. Então, V igual a 0. Certo, muita calma nessa hora. Então, vamos pensar. Se eles se mexem juntos até parar, e isso acontece por causa da força de atrito, quais são as forças que agem sobre esses dois carros juntos ali, unidos, como se fossem um bloco só? A gente tem o peso deles puxando eles para baixo, os dois juntos. A gente tem a normal, que é a força com que o chão empurra eles para cima. E a gente tem a força de atrito, que é a responsável por fazer parar o movimento. O peso e a normal estão se equilibrando, porque a única responsável pelo movimento acontecer, ou no caso, parar de acontecer, é o atrito. Então, a gente sabe que a normal vai ser igual ao peso, e aí a gente já consegue descobrir o valor da normal para usar lá na fórmula da força de atrito, porque a gente sabe a fórmula do peso, que é massa vezes gravidade. Então, a normal, que é igual ao peso nesse caso, vai ser igual a 3.000 vezes 10, então o valor da normal é 30.000 newtons. Certo. Para a gente calcular a força de atrito, que é a nossa força resultante, a gente vai usar a fórmula dele. Então, a força de atrito é o coeficiente de atrito, que é 0,5, vezes a normal, que é 30.000, mas a gente já percebeu que a força de atrito é a única força que, de fato, vai fazer alguma coisa sobre esses carros, né? A força que vai fazer com que o movimento deixe de acontecer. Então, ela vai ser a nossa força resultante. E o valor dessa força resultante vai ser 0,5 vezes 30.000. E a força resultante é massa vezes aceleração, que é 0,5 vezes 30.000. Não estou fazendo a conta ainda porque eu vou simplificar, tá? Porque essa massa é o próprio 3.000, que é a massa dos dois carros juntos, vezes a aceleração igual 0,5 vezes 30.000. 3.000 com 30.000 a gente pode cortar, vai ficar 10. E a gente conclui disso que a aceleração é de 0,5 vezes 10 é 5 metros por segundo ao quadrado. Só que como isso era uma frenagem, essa aceleração, na verdade, é negativa.
e vale menos 5 metros por segundo ao quadrado. Por que eu queria descobrir a aceleração? Porque com a aceleração, a gente pode pensar no movimento de fato que estava acontecendo, que é um movimento retilíneo uniformemente variado. E a gente não tem tempo. Sem tempo, a gente vai usar Torricelli, v quadrado igual v0 ao quadrado, mais 2a delta S. A velocidade final, a gente sabe que é zero. 0 ao quadrado é zero. A velocidade inicial, que é a velocidade que os carros tinham a partir do momento que eles começaram a frear, que seria nessa situaçãozinha aqui, então eles já colidiram, eles já estão juntos, é a velocidade inicial dessa parte do movimento, mas não é a velocidade inicial do movimento todo. Então, cuidado, a gente vai descobrir uma velocidade inicial aqui, só que é a velocidade inicial dos dois juntos, que não é a velocidade que o exercício está pedindo pra gente. Então, muito, muito cuidado. Então, vamos lá. Essa é a velocidade que a gente vai descobrir, mais 2 vezes a aceleração, que é menos 5, vezes o delta S, que é 10. Então, 0 é igual a V0 ao quadrado, mais com menos dá menos, 10 vezes 10, 10 vezes 10 é 100. Vou passar para o outro lado positivo, então V0 ao quadrado é 100. Então, V0 é igual a 10 metros por segundo. Olha lá, cuidado, não é essa a resposta, apesar de ter essa alternativa. Inclusive, nem seria, né? Porque ele está pedindo em quilômetro por hora e a gente chegou nessa resposta em metros por segundo. Então, poderia ser 36 também, mas, de novo, calma, muita calma nessa hora. Também não é essa a resposta. Por quê? Essa velocidade inicial é a velocidade inicial depois da colisão. Então, se a gente estiver pensando na colisão, que é o que a gente vai usar aqui, essa velocidade aqui vai ser a velocidade final da colisão. Porque eles começaram a se mexer juntos depois que eles colidiram. Então, vamos lá pensar na colisão agora. Quantidade de movimento inicial é a quantidade de movimento inicial do sedã, que é a massa do sedã vezes a velocidade inicial do sedã, mais a quantidade de movimento inicial da caminhonete, que é a massa da caminhonete vezes a velocidade inicial da caminhonete. É isso aqui que a gente quer saber, a velocidade inicial da caminhonete. Isso é igual à quantidade de movimento final. A quantidade de movimento final é a massa dos dois juntos, a massa do sedã mais a massa da caminhonete, vezes a velocidade que eles tinham depois da colisão, que é essa velocidade aqui que a gente já descobriu que é 10. A velocidade inicial do sedã era 0, porque ele estava parado no semáforo, 0 vezes a massa vai dar 0. Então, do lado esquerdo da nossa equação, vai sobrar a massa da caminhonete, que é 2.000, vezes a velocidade inicial da caminhonete, que é o que a gente quer saber. A massa dos dois somados, a gente já sabe que é 3.000, então vai ficar 3.000 do lado de cá, vezes a velocidade que a gente acabou de calcular depois de todo aquele negócio, que é 10. Podemos cortar os 3 zerinhos do 2.000 com os 3 zerinhos do 3.000. A gente vai chegar aqui 2 vezes a velocidade inicial da caminhonete é igual a 3 vezes 10, que é 30. Portanto, a velocidade inicial da caminhonete é 30 dividido por 2, que dá 15 metros por segundo. Olha lá, outra alternativa que não é a nossa resposta. Já pensou, gente? Para pensar, você faz toda essa conta, você chega na resposta e você marca errada porque você não viu que a sua resposta está em metros por segundo e ele quer em quilômetros por hora. Seria o fim da picada, né? Para a gente transformar em quilômetro por hora, a gente tem que multiplicar por 3,6 e aí sim a gente vai chegar na nossa resposta certa. Como eu já fiz muita conta, eu não vou fazer essa também assim na mãozinha, então se vocês quiserem eu posso explicar nos comentários, mas vamos terminar logo esse vídeo que tá ficando infinito. Vai dar 54 km por hora, que é exatamente o que diz a alternativa A. Essa é a nossa resposta, finalmente, agora sim. Mais um belíssimo exercício. Acertamos, 54 km por hora. Mais um belíssimo exercício, bastante trabalhoso, envolvendo diversos conceitos ao mesmo tempo. Então, esse é o jeito da gente resolver. Outro jeito de a gente resolver, que foi o jeito que eu tinha feito na minha folhinha, não usei o mesmo jeito que eu tinha feito na minha folhinha. Aqui, o que eu fiz com vocês, a gente usou a fórmula da força resultante, a gente usou cinemática para descobrir a aceleração, depois ir para a força resultante. Na minha folhinha, eu tinha feito usando o teorema da energia cinética. Então, na folhinha eu fiz que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Variação da energia cinética final menos energia cinética inicial. Trabalho da força resultante é a força resultante vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. Também teria dado exatamente a mesma resposta, então é uma outra maneira de a gente resolver esse exercício. Se você quiser tentar fazer de um jeito diferente aí, desenvolver sua flexibilidade cognitiva, é uma ótima coisa para você fazer agora, enquanto você espera sair o próximo vídeo, que é o exercício 7 da FUVEST 2018. Tchau, tchau, gente. Se cuidem. Até a próxima.